Nas Filipinas, um arquipélago composto por mais de 7.000 ilhas, a vida selvagem é um espetáculo de cores, sons e movimentos. Cada ilha é um mundo à parte, com ecossistemas que variam de florestas tropicais densas a recifes de coral vibrantes, onde a vida animal se entrelaça em uma dança complexa de interações e adaptações. Ao explorar as Filipinas selvagens, somos convidados a descobrir os segredos que habitam esses ambientes únicos e a beleza dos seres que os habitam. Nas florestas tropicais de Luzon, a maior ilha do arquipélago, os raios de sol filtram-se através da densa folhagem, criando um mosaico de luz e sombra. Aqui, o macaco tamarino, com seu pelo macio e olhos curiosos, salta de galho em galho, enquanto observa atentamente seu território. Esses primatas são conhecidos por sua sociabilidade. Vivem em grupos coesos, onde a comunicação é vital. Os tamarinos emitem uma variedade de sons, desde gritos agudos até murmúrios suaves, que os ajudam a se manterem unidos e a alertar uns aos outros sobre predadores. A vida em grupo não é apenas uma questão de sobrevivência, mas também uma celebração da vida em comunidade, onde cada membro desempenha um papel crucial. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, o camaleão filipino, conhecido por sua habilidade de mudar de cor, se camufla entre as folhas. Esse pequeno réptil não é apenas um mestre da camuflagem, mas também um caçador astuto. Com sua língua longa e pegajosa, ele captura insetos em um piscar de olhos. O camaleão, com seus olhos que se movem independentemente, observa atentamente cada movimento ao seu redor, sempre pronto para reagir. Sua capacidade de adaptação é uma maravilha da evolução, permitindo-lhe sobreviver em um habitat onde cada dia pode trazer novos desafios. Nas águas cristalinas que cercam as ilhas, um mundo completamente diferente se revela. Os recifes de coral das Filipinas são considerados alguns dos mais ricos em biodiversidade do planeta. Aqui, o peixe-palhaço, com seu corpo laranja e listras brancas, dança entre as anêmonas do mar, formando uma relação simbiótica. O peixe-palhaço encontra abrigo entre os tentáculos urticantes da anêmona, que, por sua vez, se beneficia da proteção que o peixe oferece contra predadores maiores. Essa interação é um exemplo perfeito de como a vida marinha se entrelaça, cada espécie desempenhando um papel vital na manutenção do ecossistema. Mas nem tudo é harmonia nas águas tropicais. O tubarão de pontas negras, um predador ágil e elegante, patrulha os recifes em busca de presas. Com suas nadadeiras que cortam a água com graça, ele é um símbolo da força e da beleza do oceano. No entanto, a presença do tubarão é um lembrete dos desafios que a vida marinha enfrenta. A pesca excessiva e a poluição ameaçam não apenas os tubarões, mas toda a cadeia alimentar dos recifes. A luta pela sobrevivência é constante, e cada espécie, do menor coral ao maior predador, depende da saúde do ecossistema como um todo. Subindo para as montanhas de Mindanao, encontramos o famoso tamanduá-bandeira, uma criatura peculiar que se destaca por seu longo focinho e língua extensível. Esse mamífero é um especialista em se alimentar de formigas e cupins, utilizando suas garras poderosas para abrir os ninhos. O tamanduá não é apenas um comedor solitário. Ele desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico, controlando as populações de insetos. Sua presença é uma prova da complexidade das interações entre espécies, onde cada ação tem repercussões que reverberam através do ecossistema. Enquanto isso, em áreas de manguezais, o dragão do mar, uma espécie de peixe que se assemelha a uma planta marinha, se move lentamente entre as raízes das árvores. Essa camuflagem é uma defesa contra predadores, permitindo que ele se misture ao ambiente. Os manguezais são vitais para o ciclo de vida de muitas espécies, servindo como berçário para peixes e crustáceos. A vida nesses ecossistemas é uma dança delicada, onde cada movimento é calculado e cada interação é significativa. O que torna as Filipinas selvagens verdadeiramente fascinantes é a interconexão de todas essas histórias. Cada animal, cada planta e cada habitat tem seu papel a desempenhar, contribuindo para um grande mosaico de vida. No entanto, a beleza e a diversidade da fauna filipina estão sob ameaça. O desmatamento, a urbanização e as mudanças climáticas estão colocando em risco não apenas as espécies mais vulneráveis, mas todo o ecossistema. A luta pela preservação da vida selvagem nas Filipinas
É uma batalha que deve ser travada por todos nós, pois a perda de uma única espécie pode ter um efeito dominó, afetando toda a rede de vida. Ao explorarmos a vida secreta dos animais mais incríveis do arquipélago, somos lembrados da importância de respeitar e proteger esses habitats. Cada história de sobrevivência, cada interação fascinante entre espécies, é um testemunho da resiliência da natureza. As Filipinas selvagens nos oferecem não apenas um vislumbre da beleza do mundo natural, mas também um chamado à ação. Devemos nos tornar guardiões desses ecossistemas, garantindo que as futuras gerações possam também se maravilhar com as maravilhas que habitam essas ilhas. Assim, ao refletirmos sobre a vida selvagem das Filipinas, somos convidados a nos conectar com a natureza de uma maneira mais profunda. Cada animal, cada planta, cada habitat é uma parte essencial de um todo maior. E ao protegermos essas vidas, também estamos protegendo a nós mesmos e nosso lugar no mundo. A beleza das Filipinas selvagens não é apenas uma visão, é uma experiência que ressoa em nossos corações. Um lembrete constante da importância de preservar a diversidade da vida em nosso planeta. Animais endêmicos e incríveis das Filipinas. As Filipinas, um arquipélago composto por mais de 7.600 ilhas, é um dos países com maior biodiversidade do planeta. Sua localização única, separada por milhares de quilômetros de oceano de outras massas de terra, permitiu que a evolução seguisse caminhos próprios, criando espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Entre florestas tropicais, montanhas e recifes de coral, vive uma variedade impressionante de animais endêmicos, muitos dos quais parecem saídos de um conto de fadas ou de um planeta alienígena. 1. Tarsius filipinas, Carlito siricta, o fantasma das árvores. O Tarsius filipino é um dos menores primatas do mundo, medindo apenas entre 10 e 15 centímetros de altura, sem contar a cauda. Seus olhos desproporcionalmente grandes, cada um do tamanho do próprio cérebro, são adaptados para a visão noturna, essencial para sua vida nas sombras da floresta. Com movimentos rápidos e silenciosos, ele se alimenta principalmente de insetos e pequenos vertebrados, capturando suas presas com uma precisão impressionante. Além de seu visual cativante, o Tarsius tem um comportamento curioso. É extremamente sensível ao estresse, podendo até recusar alimentos ou abandonar seus filhotes em situações adversas. Isso o torna especialmente vulnerável à presença humana e, infelizmente, seu habitat vem sendo destruído rapidamente pelo desmatamento. 2. Águia das Filipinas, Pithecophaga jefferi. A rainha dos céus, majestosa e ameaçada, a águia das Filipinas é considerada uma das maiores, mais raras e poderosas aves de rapina do mundo. Com até 2 metros de envergadura, olhos penetrantes e um penacho de penas eretas na cabeça que lembra uma coroa, ela é símbolo nacional e orgulho da biodiversidade filipina. Caça macacos, cobras e outros animais de médio porte, voando silenciosamente sobre as copas das árvores das florestas tropicais. Contudo, sua reprodução lenta, apenas um filhote a cada 2 anos, combinada com a devastação florestal, levou a espécie à beira da extinção. Hoje, há menos de 400 indivíduos na natureza, e esforços intensos de conservação tentam garantir sua sobrevivência. 3. Cervo pintado das Visayas, Russa alfredi, o fantasma das ilhas. Este pequeno cervo, encontrado apenas em algumas ilhas das Visayas centrais, possui manchas brancas pelo corpo que lhe conferem uma aparência encantadora. De hábitos noturnos e extremamente tímido, o cervo pintado vive em pequenos grupos e depende das florestas densas para se esconder de predadores, incluindo os humanos. Infelizmente, devido à caça e perda de habitat, é uma das espécies de cervídeos mais ameaçadas do mundo. É tão raro que por muitos anos foi considerado quase extinto na natureza, mas projetos de reintrodução têm buscado restaurar suas populações. 4. Porco barbudo das Visayas, Sus rebifrons. O selvagem com estilo entre os mamíferos mais peculiares do arquipélago está o porco barbudo, com seu corpo robusto, juba desgrenhada e longas cerdas faciais que lembram uma barba. Vivendo nas florestas tropicais das Visayas, ele é um excelente escavador, usando seu focinho para procurar raízes, frutos e pequenos animais sob o solo. O porco barbudo desempenha um papel ecológico importante,
ajudando a arar a floresta e dispersar sementes. No entanto, como muitos de seus companheiros de ilha, está criticamente ameaçado, com suas populações reduzidas drasticamente nas últimas décadas. 5. Tariktik e Calau, os buceros das Filipinas. Esses pássaros incríveis pertencem à família dos calaus, conhecidos por seus bicos longos e coloridos. O Tariktik e o Calau, também chamados de pássaros rinoceronte, possuem uma estrutura óssea sobre o bico, chamada de capacete, que amplifica os sons emitidos por eles, como se tivessem um megafone embutido. Vivem em pares ou pequenos grupos familiares e têm um comportamento reprodutivo fascinante. A fêmea se tranca dentro de uma cavidade de árvore durante a incubação dos ovos, selando a entrada com lama, deixando apenas uma pequena abertura para o macho alimentá-la do lado de fora. Esse comportamento os torna extremamente dependentes de florestas maduras, com árvores antigas e ocas, o que agrava sua vulnerabilidade ao desmatamento. 6. Civeta das Filipinas, Paradoxurus filipinensis, o gato do café. Parecendo uma mistura de gato com guaxinim, a civeta filipina é um mamífero noturno e solitário que habita as florestas e áreas próximas a plantações. Embora seja mais conhecida por seu papel controverso na produção do Kopi Luwak, café feito com grãos digeridos pelo animal, a civeta tem um papel ecológico importante como dispersora de sementes. Infelizmente, práticas abusivas na produção de café e a caça estão colocando pressão sobre a espécie. Diferentemente de outras civetas da Ásia, esta é endêmica das Filipinas e sua conservação requer atenção especial. 7. Dragão voador de Palawan, Draco espeteiro. O mini-dragão. Nas florestas da ilha de Palawan, vive um lagarto que parece ter saído de uma lenda, o dragão voador. Este pequeno réptil possui asas, na verdade, dobras de pele estendidas por costelas alongadas, que lhe permitem planar de árvore em árvore. Com seu corpo achatado e camuflagem quase perfeita, ele passa despercebido pela maioria dos predadores e visitantes humanos. Sua existência discreta, quase mágica, é um exemplo da variedade impressionante de adaptações evolutivas encontradas nas Filipinas. Um mundo em perigo. Todos esses animais extraordinários vivem em um equilíbrio delicado, ameaçados pela perda de habitat, caça e mudanças ambientais. Por serem endêmicos, não existe um plano B para essas espécies. Se desaparecerem nas Filipinas, desaparecerão do planeta. Por isso, a proteção das florestas e o apoio às iniciativas de conservação são cruciais para garantir que essas criaturas incríveis continuem a habitar esse arquipélago encantado. Ameaças e esforços de conservação. A luta pela vida selvagem nas Filipinas. As Filipinas, com sua extraordinária biodiversidade e alto índice de espécies endêmicas, enfrentam um paradoxo doloroso. São, ao mesmo tempo, um santuário natural e um dos lugares mais ameaçados do planeta para a vida selvagem. As espécies únicas que habitam essas ilhas tropicais estão sob constante pressão, lutando por sobrevivência em meio à degradação ambiental, atividades humanas destrutivas e um cenário político e econômico desafiador. 1. Desmatamento e perda de habitat. O maior inimigo da fauna filipina é, sem dúvida, a destruição de seu habitat. Desde o período colonial até os tempos modernos, as florestas tropicais foram derrubadas para dar lugar à agricultura, pastagem, mineração e expansão urbana. Estima-se que mais de 90% da cobertura florestal original das Filipinas já foi perdida. Essa devastação não afeta apenas as árvores, mas todo o ecossistema. Espécies que dependem de florestas densas, como a águia das Filipinas, o tarsius e os calaus, perdem suas casas, fontes de alimento e corredores de deslocamento. Com o isolamento de populações em pequenos fragmentos florestais, há queda na diversidade genética e aumento do risco de extinção. 2. Caça ilegal e comércio de animais silvestres. Outra ameaça crítica é a caça indiscriminada, tanto para a alimentação quanto para o tráfico de animais silvestres. Mamíferos como o porco-barbudo, o cervo-pintado e o tarsius são alvos fáceis devido ao desmatamento que os expõe. Muitos desses animais são vendidos ilegalmente como pets exóticos ou peças de colecionador, alimentando um mercado sombrio que lucra com a beleza e raridade da fauna filipina.
Além disso, aves raras são capturadas para o comércio internacional de pássaros canóreos, e répteis como o dragão voador são procurados como curiosidades vivas. 3. Mudanças climáticas e catástrofes naturais. O arquipélago filipino é extremamente vulnerável às mudanças climáticas. Tufões cada vez mais intensos, secas prolongadas e elevação do nível do mar afetam tanto os habitats quanto a própria vida das espécies. Florestas inteiras podem ser devastadas por um único ciclone, e a alteração dos ciclos naturais prejudica padrões de reprodução, alimentação e migração dos animais. Manguezais e recifes de coral, fundamentais para muitas espécies costeiras e marinhas, também estão sendo degradados pelo aumento da temperatura dos oceanos e pela acidificação das águas. 4. Invasão de espécies exóticas. A introdução de espécies invasoras é outro problema preocupante. Ratos, cobras, gatos e cães domesticados predam ou competem com espécies nativas, especialmente em ilhas menores, onde os ecossistemas são mais frágeis. Em alguns casos, apenas uma espécie invasora pode causar o colapso de populações inteiras de aves ou répteis endêmicos. 5. Pressões socioeconômicas. A pobreza e a falta de alternativas sustentáveis em comunidades rurais levam muitas famílias a depender diretamente dos recursos naturais. A coleta de madeira, caça e cultivo em áreas protegidas são muitas vezes questões de sobrevivência. Esse contexto social torna a conservação um desafio complexo, que vai além da simples aplicação da lei. Esforços de conservação. A esperança entre as árvores. Apesar dos desafios, há uma forte rede de esforços de conservação em andamento nas Filipinas, impulsionada por cientistas, ONGs, comunidades locais e até pelo governo. Essas são algumas das iniciativas que estão fazendo a diferença. 1. Programas de criação e reintrodução de espécies. Projetos como o Philippine Eagle Foundation têm se dedicado à criação em cativeiro e reintrodução de águias das Filipinas na natureza. Outras espécies, como o cervo pintado das Visayas e o porco barbudo, também estão sendo criadas em zoológicos e centros de conservação para reforçar suas populações selvagens. Esses programas são vitais para manter vivas espécies que não têm mais habitat suficiente ou enfrentam riscos imediatos de extinção. 2. Áreas protegidas e ecoturismo sustentável. A criação de parques nacionais, reservas naturais e santuários de vida selvagem aumentou significativamente nas últimas décadas. Exemplos incluem o Parque Nacional das Montanhas de Sierra Madre, a Ilha de Palawan e o Parque Natural das Montanhas Kitanglar. Esses locais não apenas protegem a fauna, mas também servem como centros de pesquisa, educação ambiental e turismo responsável. O ecoturismo tem sido uma ferramenta poderosa para envolver comunidades locais na conservação, gerando renda de forma sustentável e incentivando a proteção dos recursos naturais. 3. Conservação comunitária. Muitas iniciativas de sucesso nas Filipinas nascem do envolvimento direto das comunidades. Programas de agricultura sustentável, florestamento comunitário e monitoramento de fauna por moradores locais têm mostrado que a proteção da biodiversidade é mais eficaz quando os povos que vivem próximos a ela são parte ativa da solução. Algumas comunidades adotaram a caça zero como política cultural, enquanto outras participam ativamente de patrulhas contra caçadores ilegais e queimadas. 4. Educação ambiental e conscientização. Organizações locais como a Haribon Foundation, Talarak Foundation e centros de reabilitação ambiental têm trabalhado com escolas, rádios comunitárias e redes sociais para espalhar conhecimento sobre as espécies endêmicas e os perigos que elas enfrentam. Campanhas educativas, exposições itinerantes e até desenhos animados e livros infantis estão sendo usados para plantar sementes de consciência nas novas gerações. 5. Cooperação internacional e pesquisa científica. Parcerias com instituições internacionais têm trazido tecnologia, financiamento e know-how para a conservação nas Filipinas. O uso de câmeras de armadilha, drones, sensores ambientais e bancos genéticos está ajudando a mapear espécies raras, entender seus hábitos e desenvolver estratégias de conservação mais precisas. Além disso, colaborações científicas estão revelando novas espécies a cada ano, provando que ainda há muito a descobrir nas florestas filipinas
e cada descoberta reforça a urgência de protegê-las. O futuro da vida selvagem nas Filipinas. O caminho da conservação nas Filipinas é cheio de obstáculos, mas também de esperança. Com ações coordenadas, investimento contínuo e apoio das comunidades, ainda é possível preservar essa herança natural única para as futuras gerações. Cada floresta protegida, cada animal salvo, cada criança educada sobre a importância da natureza é um passo rumo a um futuro em que o arquipélago continue sendo um dos lugares mais vivos e incríveis do nosso planeta. A luta pela vida selvagem filipina é, acima de tudo, uma luta pela harmonia entre humanidade e natureza. E ainda há tempo de vencer.